Amém. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Eu quero deixar para vocês, eu sempre falo, quero deixar para todos vocês essa gloriosa paz de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento. Amém? E eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, porque é a minha primeira vez aqui. Estou um pouquinho nervosa, mas que o Espírito Santo, Ele faça tudo aquilo que Ele quer fazer e que eu venha ser somente um canal. Então, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para que todos possam se levantar, por favor, e que oremos ao Pai, amém? Para que a gente possa iniciar a nossa ministração da aula, porque eu vou fazer, eu falei com o pastor Jorge, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, que é dar aula, amém? Pai amado, Deus bendito e glorioso, te bendizemos o teu santo e poderoso nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu és, porque o Senhor é o nosso fôlego de vida, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso que habita num trono de glória e de majestade. Senhor, nós te pedimos no nome do teu Filho amado, que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja presente nesse ambiente. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor tenha total liberdade para fazer tudo aquilo que tu queres. Paizinho querido, no nome do teu Filho amado, eu peço que o Senhor venha arrancar, Pai querido, as vendas dos nossos olhos, para que a gente possa, Senhor, enxergar a Ti. Que o Senhor venha arrancar, Pai querido, os tampões dos nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir e compreender a Sua voz. Senhor, assim nós oramos e no nome do Teu Filho amado Te agradecemos. E que todos juntos diga amém. Então se assente, queridos. Bom, a nossa aula de hoje vai falar. Eu vou ser bem sincero, quando o pastor Jorge, ele colocou lá que meu nome estava lá para poder ministrar, eu fiquei assim, né? A gente é a primeira vez aqui com vocês. E aí, essa aula eu já foi ministrada lá na salinha. Então, eu primeiramente escolhi essa aula porque ela já foi ministrada. Então, é algo que eu vou, de repente, não vou me atrapalhar muito. É a lição 2. O título é Joquedebede e Miriam, criatividade em um tempo de crise. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero saber quanto povo de Deus tem aqui. Levante a mão. Amém. Quantos têm a sua Bíblia? Elas estão aí? Então vamos levantar a Bíblia. Vamos sacudir nossas Bíblias. Olha para ela. Está olhando? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma Bíblia, ok? Quando a gente compra um eletrodoméstico, o que é que vem dentro do eletrodoméstico? Algo muito importante, porque a gente precisa saber como é que ele funciona, não é? Eu quero que vocês digam para mim, o que é que vem ali dentro? Vem o quê? O povo de Deus, ele deixou um manual para o seu povo. Vocês sabem qual é esse manual? É isso daqui. Então, vamos repetir, tá bom? A gente vai falar assim, olha. Eu sou. Vocês tomaram café? Não parece. Então vamos lá. Repita comigo. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo. Levanta, gente, a Bíblia. Bora lá. Isso aqui é a nossa espada. Hoje o pastor Jorge estava ministrando lá embaixo
no culto de consagração, eu deixei a minha Bíblia aqui em cima. Quando eu cheguei lá embaixo que ele falou, que ele, vamos abrir as nossas Bíblias. Aí ele é uma crente sem Bíblia aí, ó. Novamente, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu possuo tudo aquilo que a Bíblia diz que eu possuo. Agora eu vou fazer uma pergunta, não me respondam, fica para reflexão. Vocês, nós, sabemos realmente tudo aquilo que a Bíblia está dizendo aqui na palavra? Sabemos tudo que nós possuímos aqui? Sabemos tudo o que somos em Cristo Jesus, porque está aqui? Sabemos quais são os nossos direitos? Sabemos realmente o que podemos, quem somos, o que possuímos para as nossas vidas? Então, amados, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Meditar dia e noite nessa palavra. O pastor Jorge, ele fala, e isso é verdade, que na palavra do Senhor, na Bíblia, ela existe. Quem gosta de romance? Pode levantar a mão, gente. É uma aula. Hoje eu não vou estar pregando, porque eu não sei fazer isso. E não é pecado nenhum. Quem gosta de romance? Então leia a palavra, porque aqui tem romance. Quem gosta de ficção científica? Pode ler, porque você vai encontrar ficção científica também aqui na palavra do Senhor. Quem gosta de comédia? Pode ler, porque vocês vão achar comédia. Tem vezes que a gente medita na palavra e a gente acha muito engraçado. Então, assim, não é proibido a gente ler outros livros, mas esse livro, ele é completo. Ele tem... Quem gosta de romance? Também tem. Então, esse livro, ele tem todos os gêneros literários. Então, eu convido a vocês não, a mim também. Eu me coloco. Eu estou aqui, mas em todo momento eu vou estar me colocando para a gente estar meditando nessa palavra. Porque a gente precisa meditar. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer a verdade de Cristo Jesus. Mas a gente só vai conhecer se a gente começar a meditar nessa palavra. A Bíblia, ela não está aqui por acaso. O Senhor, ele não deixou a palavra de Deus por acaso. A palavra de Deus é para o povo dele, para que a palavra ela venha a ser desvendada e para que a gente possa compreender e saber tudo aquilo que ele tem para a gente. Amém? Então, vamos abrir lá a nossa Bíblia. Estou um pouquinho nervosa, dá para perceber, né? Estou tremendo um pouquinho. E aí, não sei se está na mídia. Tá, ok. O nosso tema, nós temos a revistinha da nossa escola bíblica. O tema da revista desse trimestre, né, é Mulheres que Fizeram a Diferença na Bíblia. E aí o interessante, na aula que nós vamos aprender hoje, o título é de duas mulheres, Joquedebede e Miriam. Mas na aula, quando eu ministrei, o Espírito Santo, porque na verdade algo também que eu vou ter que citar, que o pastor Jorge sempre fala, é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela se explica. A gente não precisa ir a qualquer outro lugar. Dentro da palavra, ela mesma vai explicar as coisas, ela vai estar nos mostrando.
E ali eu vi, né, que ele cita a pastora que ministrou essa palavra, que foi a Kátia, em culto da Igreja Nova Vida de Caxias. Ela citou duas mulheres, que foi Joquedebede e Miriam. Mas lendo o texto do qual ela estava ministrando, que é o texto base, eu ali também percebi que existiam tirei mais 3 mulheres. E conforme nós formos estudando, vocês vão ver que mulheres que também fizeram a diferença. A história, o tema aqui é que Joquedebede e Miriam, elas foram criativas, mas essas 3 mulheres também foram criativas. Olha aí o suspense. Tchan, 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 tchan. Então, o texto base, ele é lá em Êxodo, o capítulo 2, do 7 ao 10. Mas eu vou voltar um pouquinho para trás para a gente poder compreender melhor o que está acontecendo. A minha versão é um pouquinho diferente. Eu vou pedir a vocês, hoje a gente vai estudar, tá bom? Eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia lá em Gênesis, no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, gente. No capítulo 15. Vamos lá? Vou querer todo mundo hoje trabalhando. Vamos embora. Todo mundo trouxe a Bíblia? Então, em Gênesis. Amém ou misericórdia? Amém. Oh, glória a Deus. Então, tá bom. A minha versão é um pouquinho diferente. E aí, eu vou estar lendo aqui e para a gente depois, para a gente entender o que está acontecendo lá na história dessas 2 meninas, tá bom? Então, vou lá. No capítulo 15, né? Foi isso que eu disse? Isso aí. Então, diz assim: Deus fez uma aliança com Abraão. Passados esses acontecimentos, versículo 1, tá bom? Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, por intermédio de uma visão: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Está na mídia? Ok. Tá, mas vamos pegar a Bíblia aí e vamos ler. Vamos desfolhar a Bíblia, a palavra. Contudo, capítulo 2, versículo 2. Contudo, Abrão exclamou: Ó Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filho? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente assegurou o Senhor. Gente, não é qualquer pessoa. Quem assegurou a Abrão é o Senhor. Deus está falando com Abrão. Não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado por ti mesmo. Será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu a Abrão para fora da tenda e ordenou: Olha para os céus e conte as estrelas, se é que pode contar. E prometeu: será assim a tua posteridade, ou a sua descendência, dependendo da versão. E aí no versículo 6 diz: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça.
declarando ainda mais o Senhor a Abrão: eu sou o Senhor que te tirou do Ur dos Caldeus para te dar por herança essa terra. Indagou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma-lhe um ovilho, uma cabra e um cordeiro, com cada qual de 3 anos, cada qual com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. E as aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão as achotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado por um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. E aí eu quero que vocês marquem na sua Bíblia esse versículo, o 13, o 14, porque depois nós retornaremos aí, tá bom? Ó, então, versículo 13 do capítulo 15. Então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que o fizeres sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muita riqueza. Até aqui. E aí nós vamos lá, desfolhem um pouquinho para frente, no capítulo, lá em Gênesis ainda, no capítulo 17. No capítulo 17, no versículo... Eu botei no mídia também? Acho que não. Botei? Okay. Pode botar aí, então. No versículo, capítulo 17, Gênesis, capítulo 17, versículo 10, 11 e 12. Tá aí? Isso. Então, vamos lá. Amém? Todos juntos? Ok. E diz assim. E aí, né, nós vimos que o Senhor fez uma promessa a quem, gente? Ai, não estou ouvindo. Ah, tá. Fez uma promessa a quem? Ah, e ele creu, não foi? Algo que eu quero deixar aqui, como eu falei na questão da palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai falar aqui lá no versículo, no capítulo 15, no versículo 6, disse que Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe creditado como justiça. A palavra do Senhor vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Então, sabe onde está esse texto? Vamos lá em Romanos 12, Romanos 10, 17. Quero que vocês abram. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho. Todos abriram? Amém ou misericórdia? Amém? Romanos, Novo Testamento, hein? Romanos 10, 17. Todos acharam? Pode falar, gente. Nós estamos numa sala de aula. Romanos 10, 17 diz o quê? Diz aí para mim, vocês. Então, Romanos 10, 17 diz que por sorte... Espera aí, eu vou fazer o seguinte. Eu posso? Pastor, posso pedir para o senhor ler para mim? Tem problema? Pode ler então, não tem problema não. A
boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, tem algumas versões diferentes, né? Da palavra de Cristo, né? Tem outra? Tem mais uma? Pastor Marvel, tem alguma versão aí diferente? Igual a dele? E a pregação da palavra de A palavra de Deus, isso daí mostrando. Então, aí algo que eu quero, assim, só para a gente poder entender. Quem estava falando com Abraão? Deus. E a palavra aqui diz que Abraão, ele creu porque Deus é que estava falando. E aqui em Romanos, no Novo Testamento está dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir o quê, gente? Então, nós precisamos meditar nessa palavra, para que a fé, ela venha, né? Para que a gente tenha essa fé como Abraão teve. Porque a fé que Abraão teve é uma fé que Deus, ele se agradou de tal modo, ele creu de tal maneira que ele passou muito tempo, demorou tempo para que ele gerasse aquele filho da promessa. Ok? Só para a gente entender isso. Amém? Voltando aqui para o nosso texto, lá no 17. Né? Gênesis 17, no versículo 10. E como o Senhor agora fez uma aliança com Abrão, dizendo, ele primeiramente fez a promessa para Abraão, dizendo que ele seria pai de muitas nações, mas que teriam uns acontecimentos aí bem esquisitos, né? Que eles primeiro seriam escravos, né? Que eles reduziriam a escravidão e que eles seriam afligidos, mas que no final de tudo eles seriam livres e sairiam levando muitas riquezas. Até aqui vocês estão me compreendendo? Está dando para compreender o que eu estou falando? Tá bom. E aí lá no 17, Gênesis 17, capítulo 10, 11 e 12, o Senhor, ele fez a aliança com Abrão, dizendo assim: e eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Versículo 11. Farei circuncidar a carne do vosso perpúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e você. E o versículo 12. Da tua geração em geração, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão que passar ao fio da circuncisão. Todos os nascidos em tua casa, quanto os escravos e os que forem comprados por dinheiro, e a alguns estrangeiros, e que não pertença à tua raça. O 13, seja nascido na tua casa, sejam comprados, todos terão de ser circuncidados. Minha aliança, marcada em vosso corpo, será uma aliança perpétua. Então Deus, ele deixou uma marca para esse povo. Então aqui está dizendo, nessa aliança que o Senhor fez a Abraão, todos os homens, seja todos os homens que nascessem a partir daquele momento, eles teriam uma marca, eles seriam circuncidados. As crianças nasceriam, 8 dias depois, eles seriam circuncidados, teriam uma marca. Aonde quer que eles estivessem, eles seriam reconhecidos. Amém? Então, e aí,
Deus fez essa promessa a Abraão. Passado essas coisas, a gente conhece a história, né, do povo de Israel, como que ele foi formado. Que Abraão teve Isaac Jacó, e através de Jacó, toda a descendência de Jacó se formou o povo hebreu. Sabemos da história de José, todo mundo sabe, né? Conhece a história de José, que os irmãos dele acabou vendendo José. José foi parar no Egito, se tornou escravo, mas chegou um momento do qual José, aonde ele iria, ele era um menino temente a Deus. Ele acabou se tornando governador do Egito, porque o Senhor era com ele. E chegou um tempo, José ele foi preso, ficou um tempo na cadeia, mas tudo ocorreu porque o Senhor tem o controle de todas as coisas e deveria passar por aquela situação. Tudo tinha um propósito do Senhor em todos esses acontecimentos, né, da prisão de José. Chegou um tempo em que José estava preso e tinha lá outras pessoas com ele, um padeiro e um outro rapaz. Os rapazes tiveram um sonho e José desvendou esse sonho. Chegado um certo momento, também chamaram o faraó, começou a ter sonhos, mas sonhos bem complicados, que ninguém conseguia desvendar. E aí alguém lembrou de José. E chamaram ele. Ele falou, existe uma pessoa que sabe desvendar os sonhos. E aí chamaram José, e o faraó falou o que estava acontecendo, e ele revelou tudo aquilo que iria acontecer. José falou que, eu estou só resumindo bem, tá? Para a gente poder entrar na nossa aula da revista. José, ele falou que haveria 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de muita escassez. E que ele deveria escolher pessoas que pudessem administrar bem nesses períodos de bonança, nos períodos de fartura, para que quando chegasse a escassez, eles tivessem mantimento para poder sanar o povo. E aí, o faraó olhou para um lado e para o outro e falou que ele não conhecia ninguém que não fosse José. E aí José, ele se tornou governador do Egito e ele começou a governar ali. Passado tudo isso, né, José, ele quando chegou esse período de escassez, então todos os povos vinham até o Egito para poder pegar os mantimentos. E aí eles pegavam o povo pegavam, né, se abasteciam do alimento lá do Egito. Deixa eu ver aqui. Um minutinho, gente, só um minutinho. Passado essas coisas, Josué, e aí, quando tendo essa escassez, a família de José também veio para o Egito. Assim, vocês sabem que Josué, os irmãos de Josué venderam Josué. Isso é sabido de vocês, né? Tá bom, não vou ficar contando muito, não.
Então, sei que vocês sabem dessas coisas. Sabemos, então, beleza. E a família toda foi morar no Egito, né? Passaram-se tempos e tempos e tempos e tempos e tempos e vamos chegar agora na nossa revistinha. Aqui é aonde Jequedebede e Miriam e esse povo todo estava vivendo. Passado todo esse tempo em que... Por isso que é muito importante a palavra de Deus, para que a gente não venha esquecer a nossa história. Porque aqui na palavra diz que se passaram os anos e chegou uma geração aonde ninguém conhecia mais, sabia quem era José. E aí estava se cumprindo a palavra de Deus. Lá no capítulo, agora a gente vai lá no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Todo mundo desfolhando aí? No capítulo 1, diz assim, eu vou ler, tá bom? Vou ler aqui, hein? Êxodo, capítulo 1. Não sei se eu coloquei. Acho que eu coloquei. Ah, que legal. Tá bom. Diz assim. São estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com a sua respectiva família. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todos os grupos dos descendentes de Jacó ultrapassavam 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. No versículo 6 diz assim, com o passar do tempo, morreu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornando-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Versículo 8. Levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numerosos e mais poderosos do que nós. Vede, tememos saber medidas a fim de impedir que eles cresçam ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso povo assolado. Sendo assim, e puseram a Israel inspetores de obra para tornar-lhe dura vida com os trabalhadores que exigiram. Foi assim que construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramassés. Versículo 12. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E o Egito preocupava-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho. E tornavam-se extenuante, quer dizer, cansativo, amarga a vida, com duros serviços, a preparação de argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhadores nos campos, toda espécie de tarefa que o obrigava a realizar. Está dando para compreender como é que era a vida, o que estava acontecendo? E aí entramos agora. Então, isso é só uma narrativa, estou só contando para a gente poder entender qual é o cenário do qual essas mulheres
extraordinárias estavam vivendo. Esse povo e que fizeram a diferença estavam vivendo. Tá dando para compreender até daqui? Amém. E aí, como eu falei, que aqui no nosso texto, na nossa lição, fala de duas mulheres. Pode botar lá o nome delas? Quais são os nomes delas, gente? Quais? Isso aí, Joquebede e Miriam. Mas encontramos mais 3 mulheres. 2 vai estar logo aqui no início, no versículo 15, que diz assim, olha, versículo 15, Êxodo 1, no versículo 15, diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava... Qual é o nome dela? E a outra... Ai, gente, vocês não tomaram café não, né? Qual é o nome delas? Puá, Cifrá e Puá. Então disse, né? O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Cifrá e a outra Puá. Olha o que ele disse. Quando ajudardes as hebreias dar à luz, observai o sexo da criança. Se for menino, mate-o. Qual é a ordem? Se for menino, se for menina, deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as. Por que agiste dessa maneira e deixaste os meninos viver? Isso não é uma história legal, gente? Não tem emoção? E deixa os meninos viverem. Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus, e por esse motivo, ele foi benevolente para com elas, e o povo ainda se tornaram cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. E aqui no 22 diz: certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o povo, a todos os meninos que nascessem aos hebreus, lançarei-os no Nilo, mas a todas as meninas deixam viver. E aí lá no texto base, que é o texto onde está que é a nossa lição realmente dita, diz assim, capítulo 2, primeiro versículo. Certo homem da tribo de Levi foi tomado por esposa uma descendente também de Levi, a qual concedeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu por 3 meses. Aí eu quero ver se vocês estão prestando atenção. Qual era a ordem de Faraó? Era o quê? Isso aí. E o que essa moça fez? Por quanto tempo? 3 meses. Detalhe, tá? Isso é um bebezinho.
Como se consegue esconder um bebezinho por 3 meses? Sem chorar. Quem são pais aqui? Os pais. Os bebês choram poucos ou muitos nos primeiros meses. Oh. E como, vamos lá no versículo 3, dando continuidade. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Versículo 4. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecendo. Entremente, eis que a filha de Faraó, olha aqui a terceira pessoa, nada mais. A primeira, eu disse que nós acharíamos 3 mulheres, né? Incríveis, que fizeram a diferença. 2 foram quem? Vocês lembram? A parteira. E agora aparece aqui mais uma, olha que extraordinário. A filha de Faraó. Vamos lá. De longe, uma das irmãs, estou voltando, tá? No versículo 4 ali. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecendo. Entrementes, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu um cesto entre os juncos e mandou uma das suas servas apanhá-lo. Abriu, viu a criança. Ela era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Lembra? Lá atrás, quando nós lemos em Gênesis que o Senhor fez aliança e que ele tinha uma marca, na nossa aula, a professora Elisângela até me lembrou isso. Lá em Gênesis, né, no capítulo 17, versículo do 11 ao 13, diz ali aquela questão da circuncisão. Então, ele era conhecido e a filha de Faraó aqui identificou que ele era um hebreu. E o que era para fazer com os meninos nascidos macho? Eles eram para ser feitos de quê? O que tinha que acontecer com eles? Vamos lá, gente. Matar, exatamente. Foi isso que ela fez? Ah. 7, versículo 7. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha de Faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus para que possa criar essa criança? A filha de Faraó prontamente respondeu: sim, vá. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha de Faraó ordenou-a: leve este menino, amamente-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando ele: eu o tirei das águas. Então a gente vimos aqui esse momento extraordinário do que está acontecendo. Entendendo tudo isso, entramos aqui para a nossa revistinha.
que diz o segundo, que fala assim, dentro da nossa revistinha tem uma introdução que vai dizer assim: essas duas mulheres hebreias enfrentaram uma missão quase impossível diante de grande crise. Mas a submissão a Deus e a sensibilidade continuaram para que o plano de Deus não fossem frustrados. Ambas eram, respectivamente, mãe e irmã de Moisés. Joquedebede era mãe de Moisés e Miriam, irmã de Moisés. Joquedebede livrou o bebê da morte. Através dele, Israel conseguiu se livrar da escravidão. E aí, eu coloquei que nós vamos, dentro dessa lição, nós vamos extrair 4 tópicos, né? O primeiro tópico, pode colocar, Celinha, para mim, vai dizer que Deus nos dá sabedoria para enfrentarmos a crise. Quando nós lemos esse texto aqui, a gente viu a criatividade que o Senhor, Ele deu para essas mulheres. Primeiramente, criatividade para essas 2 mulheres que foram à parteira. Porque a ordem era que, se fosse menino, matar. E se fosse menina, poderia vir ao mundo naturalmente. E aí, gente, o que fazer nesse momento de dificuldade? Nesse momento de crise? Porque elas estão vivendo esse momento em que, lá no livro de Gênesis, quando nós lemos que o povo de Deus, eles iriam entrar no momento de serem escravos. E aí essa situação está acontecendo aqui em Êxodo. Nesse momento em que Joquedebede e Miriam estão vivendo. Eles estavam em um momento de servidão, de escravidão, em que eles estavam construindo as cidades, eles não vão botar assim que eles não tinham vida. Eles viviam para o trabalho do Egito, para a construção da cidade, para construir a cidade de Faraó. E aí trabalhavam assim, acho que era só para se alimentar e continuar, fabricando tijolos, construindo as casas, as cidades e mais, né? Faraó percebeu que aquele povo era numeroso, eles ficaram terrivelmente amedrontados, porque eles diziam que se esse povo viesse a ter uma guerra, uma revolução, eles iriam perder, porque eles eram tão grandes, tão numerosos, que não dariam para eles combater aquela nação. E aí eles começaram a fazer com que eles se tornassem escravos. E dentro dessa situação, as famílias hebreias estavam vivendo não somente essa família, mas todas as famílias que fossem constituídas estavam vivendo um dilema muito grande. Aí eu digo, o que a gente faz? O que fazemos quando nós vivemos esses dilemas, esses conflitos na nossa vida? Porque Joquedebede, essas mulheres, elas estavam vivendo esse conflito do filho, de que se fosse menino, ela sabia que ele iria ser jogado no Nilo, que ele iria morrer, que elas não iriam poder criar o bebezinho delas. Mas e trazendo para a nossa realidade, e nos nossos conflitos, dentro das nossas famílias, nos conflitos no trabalho, como que nós nos posicionamos? De qual maneira? Nós vamos aprender que aqui
elas agiram com sabedoria. O primeiro título diz assim, tópico: Deus nos dá sabedoria para enfrentar as crises. E aí, da onde que eu vou tirar sabedoria para poder enfrentar uma crise? No casamento, no trabalho, na vida com a família, com o filho, na escola. Como que eu me posiciono para que eu tenha sabedoria e criatividade para que eu consiga me manter íntegro como servo do Senhor, obediente, temente e submisso. E diz aqui no nosso livro, na nossa revistinha, a partir desses textos, passamos a conhecer Joquedebede, a mãe cuja nome significa o Senhor é a glória. Deus usou essa mulher para proteger Moisés, seu filho, do extermínio. Os tempos eram difíceis. O novo rei temia o crescimento do povo hebreu e o confronto em possível guerra. Os homens significavam uma ameaça. Então, determinou que todos os bebês meninos fossem assassinados. Ao ter o bebê, Joquedebede intuitivamente escondeu um cesto devidamente impermeabilizado e o deixou na beira do rio Nilo. Ela usou o recurso que estava ao seu redor. Foi muito criativa ao usar um junco, que era o vegetal do rio. Dessa forma, o cesto estaria camuflado. Selou o cesto com materiais que eram do uso comum em construção. E aí, como está dizendo que ela usou de sabedoria e criatividade, ela usou os recursos que estava à sua frente, na sua casa, à sua mostra. E muitas das vezes é isso, nós nos questionamos dos nossos conflitos, nas nossas crises. O que eu tenho que fazer, Deus? A primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir sabedoria a Deus. E aí eu vou pedir a vocês, tá na mídia, né? Lá em Tiago 12 não, Tiago 1, 2, espera aí, Tiago 1, 5. É isso mesmo? Acho que está aqui na mídia. Isso. Tiago 1, 5 diz o quê? Eu quero que vocês leiam para mim. Pode ler aqui, hoje, agora eu deixo vocês lerem aqui. O que está dizendo? Eu tenho que pedir sabedoria a quem? Então, nos momentos de crise, a primeira coisa que nós precisamos ter é sabedoria para lidar com a crise, para enfrentá-la. Mas eu tenho que pedir sabedoria ao meu vizinho? Eu tenho que pedir a quem? Precisamos pedir sabedoria a Deus. E essas mulheres aqui, com certeza, elas tinham um relacionamento com Deus. Para agir dessa maneira, primeiramente, guardar o seu bebezinho, 3 meses de vida, conseguir mantê-lo quieto, seguro, por 3 meses. Imagina, você consegue imaginar? Alguém consegue imaginar como que foi difícil? 3 meses, uma criança que bebê chora, com fome, gente, porque bebê, tudo que ele sente, ele vai expressar no choro. Se está com fome, chora. Se está com sono, ele chora, porque ele não está acostumado a dar uma coisa na vistinha dele, não querem dormir, está chorando. Se está urinado, né, está chorando.
olha que coisa. Mas elas pediram sabedoria a Deus. E aí a palavra diz o quê? Se alguém de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que Ele a todos, a alguns, é somente a Rosana, ao pastor Jorge, ao pastor Renê, é a quem? Então devemos pedir sabedoria a Deus e Ele concederá liberalmente, com grande alegria. E foi isso então, essas meninas aqui, a mãe e filha, Joquedebede e Miriam, elas tinham um relacionamento com Deus. Então nós precisamos primeiramente ter um relacionamento com Deus. Antes de tudo, precisamos ter esse relacionamento com a palavra de Deus. Por isso que eu falei. Para que a gente possa entender e viver tudo isso, a gente precisa ministrar, manusear a palavra. Para a gente entender tudo aquilo que nós temos direito. Para a gente compreender a palavra do Senhor. Para que Ele venha ministrar no nosso coração. Existe algo que eu aprendi. Um professor uma vez ele falou que o boi, ele rumina. Alguém sabe o que é ruminar? O boi, ele fica mastigando toda hora, não é? Ele come capim. E aí ele faz o seguinte, ele mastiga, 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 engole. E aí daqui a pouco, esse alimento volta para sua boca. É assim, esse capim volta para sua boca. É isso que é ruminar. E é isso que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar de tal maneira de sermos cheios plenamente. E aí daqui a pouco a gente está liberando essas palavras. Amém? Amém. E aí, a primeira lição que nós tiramos dessa situação em que as meninas estavam vivendo, que é Deus nos dá sabedoria para enfrentarmos as crises. A primeira lição que aprendemos com elas é que Deus sempre nos envia recursos diante das dificuldades. Então vamos lá, eu quero que vocês repitam. Deus. Isso. Vamos devagar, tá bom? Vamos lá. Deus sempre nos envia recursos diante das dificuldades. Tá bom. Para início tá bom, mas eu quero que fique melhor. Para vocês ouvirem, porque a gente viu que fé vem e ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu falo e vocês repetem, beleza? Deus sempre nos envia recursos diante das dificuldades. Ah, agora ficou bonito, gostei. Ele nos dá sabedoria para enfrentarmos as crises e as soluções também. Segundo tópico, diz assim: nas crises devemos confiar plenamente em Deus. Eu quero que você leia esse tópicozinho aí, que diz o quê? Mais uma vez. Mais uma vez. Então, nas crises nós precisamos o quê? Amém. Nas crises nós precisamos confiar plenamente em Deus. A intuição materna de Joquedebede alavancou a sua coragem, pois era uma atitude muito arriscada.
poderia não dar certo. Porém, a fé e a confiança dessa mulher contagiaram a filha, Miriam, que aqueceu a ideia no coração e confiantemente começou a executar o plano. Deixar o bebê no rio era um ato arriscado, mas também de generosidade, justamente porque o destino de Moisés era a morte. Aqui, eles estavam vivendo aquela situação. Se correr, todo mundo conhece. Eu vou falar, assim, é uma expressão. Se correr, se ficar, era isso que eles estavam vivendo, não tinha para onde ir. O que elas tinham que fazer? Confiar em quem? Amém. Porque, de qualquer maneira, Moisés seria lançado no Nilo. Então, o que a gente precisa é o que, gente? Amém. A segunda lição que nós aprendemos com Joquedebede e Miriam é que, mesmo na crise, depender de Deus é certeza do agir dele. Certeza de que a resposta virá. Certeza de que o controle está nas mãos do Senhor. Pois confiança, fé e dependência agrada a Deus. Vou repetir. Pois confiança, fé e dependência agrada a Deus. Até aqui vocês estão entendendo? Amém. Terceiro tópico. Obedeça e veja Deus realizando o impossível. Esse momento aqui eu acho muito engraçado, extraordinário, como toda essa história. Mas é algo que a filha de Faraó, a irmã de Moisés, ela com toda a sua criatividade, ela envolvida com toda essa fé, com todo esse agir da mãe dela, ela também foi, tomada por esse mover de Deus, se posicionou e foi aquela pessoa que fez o link, Hoje eu estou falando essa linguagem porque hoje é a linguagem do momento, Fez esse link, fez essa conexão, essa ligação entre a mãe e vamos dizer assim, a mãe genuína e a mãe adotiva. Miriam, ela foi aquela que foi acompanhando ali a mãe, com todo aquele ato de bondade, de generosidade, de amor, para que a história do Senhor tivesse a continuidade. Ela colocou a criança no rio e Miriam continuou ali vendo qual seria o percurso daquele caminho, para onde que o seu irmãozinho iria. E quando ela viu que ele estava amparado e que a filha do faraó a pegou, olha o que ela sugeriu. Na verdade, a filha de Faraó viu que era uma criança hebreia, até porque anteriormente, quando nós lemos lá no capítulo de Gênesis 17, 10 ao 12, nós vimos que ele era marcado. Então, todo mundo identificava um povo hebreu, sabia que ele era circuncidado, não tinha como dizer que não era um povo hebreu. Ele era hebreu, tanto que ela reconheceu pelos trajes, mas principalmente pela circuncisão.
E ainda assim ela não o lançou fora. Ela pegou para si, o adorou e tomou ele como filho. Gente, que Deus é esse? Olha o Deus que nós servimos. O Deus do impossível. É possível um negócio desse? Só o nosso Deus faz uma coisa dessa na nossa vida. Ele fez aqui, nesse momento aqui, dessa história, mas Ele também faz hoje, na vida de cada um de nós. Na vida, eu não sei qual é a situação que vocês, ou que vocês também não sabem a situação que eu estou vivendo. Qual é a crise que cada um de vocês está vivendo, mas o Senhor, Ele está vendo. A primeira coisa que Ele fala, eu estou aqui. Ele é esse Deus do impossível, que fez com que Moisés, mesmo sendo reconhecido pela filha de Faraó, do qual determinou a lei que se fosse menino, deveria ser lançado fora ao rio Nilo, ela o adotou como filho, mas o extraordinário disso tudo é que quando Miriam viu que a filha de Faraó pegou a criança, ela falou assim, a senhora quer? Eu brinco assim, eu faço assim na minha sala de aula, tá, gente? A senhora quer que eu chame uma pessoa para amamentar? Olha só Deus. E aí, a filha de Faraó foi lá e a menina, inteligentemente, não vou botar inteligente, com toda a sabedoria do Senhor, chamou quem? A mãezinha dela. E a palavra vai dizer que a mãe pegou, amamentou, mas não somente isso. Na sala nós brincamos muito. Não foi somente pegar e amamentar, mas ela ganhou um salário por isso. Gente, uma salva de palmas ao nosso Deus, Todo-Poderoso. Mas um detalhe, Ele fez isso aqui, mas Ele também pode fazer conosco. Nesses tempos de crise, na crise que nós estamos vivendo, porque nós vivemos em crise. Estamos vivendo, alguns pode estar assim nesse período de bonança, ou seja, qual for o momento da crise, não esqueça disso. O Senhor, Ele faz o impossível acontecer. Precisamos crer nessa verdade. Amém? Continuando aqui na revista. Vocês estão entendendo? Oh, glória a Deus. Obedeça e veja Deus realizar o impossível. Miriam, uma menina ainda, apesar de não entender, obedeceu às ordens de Deus. Podemos perceber que era uma família acolhedora, que tinha um comprometimento com o amor. Fizeram uma escolha, salvar o bebê. Que menina esperta, criativa. Quando percebeu um ambiente favorável, sugeriu que a própria mãe, Joquedebede, cuidasse e amamentasse o irmão Moisés, encontrado pela filha do faraó. E aí, a terceira lição que nós tiramos, que aprendemos com Joquedebede e Miriam, é que quando nos comprometemos com Deus, obedecemos a sua ordem, Ele faz o impossível acontecer. Vou repetir novamente. Quando nos comprometemos com Deus, obedecemos a sua ordem, Ele faz o impossível acontecer. E a pergunta é, temos nos comprometido com o Senhor? Temos obedecido a sua ordem?
tópico 4. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí diz assim: ao encontrar o cesto, eu vou lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 9, acho que está na mídia. Diz assim, olha, nós já lemos, né? Só para recapitular na nossa mente, ficar bem entendido. Então, a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino, ou amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Só Deus faz uma coisa dessa, né? Ao encontrar os cestos, às margens do rio, ser interpelado por Miriam, a filha de Faraó amamentou, mandou chamar Joquedebede e o entregou a ela. Improvável aconteceu. Joquedebede e Miriam experimentaram a manifestação do poder de Deus. O bebê passou a infância desfrutando do convívio familiar. E aí a gente sabe, olha o que esse nosso Deus ele faz. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo. É cientificamente comprovado que, acho que o pastor Jorge pode até falar até mais sobre isso, que eu até anotei aqui para eu não passar de percebido. Já foi cientificamente comprovado que na infância o nosso caráter é forjado. Não é isso? Olha o que Deus fez. Deixou com que Moisés fosse criado pela sua mãe. E que fosse criado pela sua mãe, mas o legal disso é que ela ainda ganhava um salário. Ela teve filho e ainda ganhava salário para cuidar do filho. E ainda colocar nele todos os valores do povo de Deus. Moisés, ele cresceu, Joquedebede colocou ali, ministrando em Moisés, ainda que pequeno, mas colocando toda a história do povo de Israel. Ministrando, falando tudo aquilo que o Senhor fez. Falando de quem era esse Deus para ele. Ministrando quem era esse Deus poderoso. Quem era esse Deus que criou, né, que fez uma promessa, que eles eram um povo escolhido de Deus. Que ele era aquela povo, como diz lá em Pedro, que somos nação santa, que somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Joquedebede foi inculcando toda essa verdade no Moisés, até que chegou o tempo em que ele deveria ir. Mas ali, o caráter de Moisés, ele já estava formado, já estava forjado. Ainda que ele fosse aprender todas as outras ciências que a gente sabe que o povo egípcio eles tinham, mas o caráter verdadeiro, aquela identidade que é essa que nós temos, a nossa identidade espiritual, que é a do céu, já estava forjada nele. E ele, depois que cresceu e quando ele, né, veio à tona toda a realidade de quem ele era, todo aquele elo foi se fechando. Estão dando para compreender? Olha a importância de nós aprendermos quem nós somos em Cristo Jesus. E aí eu pergunto, sabemos quem nós somos em Cristo Jesus? Sabemos o poder que temos em Cristo Jesus?
sabemos verdadeiramente o significado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós? Continuando aqui na revistinha. Joquebed, né, eu sempre falo G, né? Joquebed e Miriam experimentaram a manifestação do poder de Deus. O bebê passou a infância desfrutando do convívio familiar. E a quarta lição que podemos aprender com Joquebed e Miriam é que os planos de Deus não serão frustrados. E Ele nos dará a oportunidade de participar dos seus planos. Por isso, não devemos abrir mão dessa participação. É um privilégio. Está passando crise? Amém. Veja essa crise como uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Elas passaram pela crise, mas elas não negaram ao Deus dela. Elas viveram em obediência, sabedoria e se permitiram ser usada por Ele. Se permitiram que Deus trabalhasse na vida dela. E aqui está dizendo, né? E Ele nos dará a oportunidade de participar dos seus planos. Então, quando nós estamos em crise, é uma oportunidade que Deus está nos dando de viver o plano dEle, de falar para outro irmão, ou de falar para uma pessoa do nosso lado, um vizinho, aquela pessoa que está precisando de Jesus Cristo. Porque, irmão, a verdade é, a vida ela se resume numa só, é o reino de Deus. Nós não estamos aqui para poder ter casa bonita, carros. Não é pecado. E eu até queria ter eu falo um 4x4, esses carros grandões, eu acho legal. É muito bom. Mas a nossa vida, ela é o reino, é vidas. Jesus, Ele morreu por nós por isso. E tudo aquilo que nós estamos vivendo não é por acaso. É a oportunidade para a glória do Senhor. Deus, Ele está dando essa oportunidade a nós. Quando estamos vivendo em um momento de crise, que possamos entender que esse é eu sei que no momento não é muito legal, né? É bem difícil. Mas esse momento é um privilégio de podermos ser servos para poder glorificar o nome dEle. Que possamos ser bênção, que possamos ser luzes, né? Porque esse mundo ele está em trevas. A palavra diz que nós somos sal e luz. Do que adianta o sal se ele não tem sabor? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Porque muitas das vezes a gente está ali no metrô e tem uma pessoa do nosso lado precisando de uma palavra nossa. O nosso vizinho precisando de uma oração nossa. Mas a gente não quer se comprometer. Amém? E entrando na conclusão. Seja confiante, obediente, sensível à voz de Deus. Peça inspiração, dons e talentos para ter a sua vida usada com criatividade, pelo poder de Deus. Podemos concluir que quando nos posicionamos de acordo com a vontade de Deus, muitas vidas são poupadas. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?